19h45, vamos então iniciar as nossas atividades. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então começar fazer a nossa leiturinha. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isto pode ser classificado como um verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos então nos harmonizarmos, fechando nossos olhos. E neste momento, nesse clima de paz, de harmonia aqui dentro, com esta reunião com um fim útil e sério a todos, sob a tutela do nosso Pai Francisco, nossos familiares e amigos estejam conosco, que nossos mentores nos inspirem, que a gente possa ter um bom entendimento do conteúdo da noite. Todos trabalhando junto com Jesus, em prol de nós todos nos tornarmos seres melhores, rumo à perfeição. Que Deus, nosso Pai, abençoe e ilumine a todos, abençoando e iluminando ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar em seus lares, que possam também ter um bom entendimento, aqueles que vão assistir depois possam receber o amparo, as boas vibrações e energias de Jesus em seus corações. E assim, Senhor, damos início com as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, aqui no livro, a gente tinha anunciado que ia ser uma sequência daquele estudo da vida e obra de Francisco, o irmão Rafael. Mas aí ele acabou lá dando um problema lá com ele, então a gente decidiu fazer na terça-feira. Aí fica marcado agora para a parte 2, né? Que ele vai fazer em 3 ou 4 partes. A parte 2 ficou marcada para dia 28. Aí vai ser na terça. Então daí a gente combinou então fazer uma vez por mês, né? Como ele está muito atarefado. Então daí ele faz a última terça-feira de cada mês, ele faz então essa vida e obra de Francisco. Então a gente continua aqui, retoma da onde a gente parou. Então a gente começa um encontro novo aqui no livro Introdução ao Estudo Reflexivo da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, o 23º encontro, Eu, Espírito Imortal e a minha relação com Jesus, o nosso mestre, guia e modelo. Então o objetivo é refletir sobre a nossa relação com Jesus, o Espírito designado por Deus para ser o nosso modelo e guia. Então vamos fazer a nossa reflexão inicial. A gente costuma fazer em inícios, né, de estudo, quando começa. Vamos meditar sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Então vamos fechar os olhos e entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se profundamente. Como você o sente? Busque sentir-se filho ou filha de Deus, tendo como guia e modelo Jesus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus, às leis divinas e aos ensinamentos de Jesus? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento, num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você,
analisando-se com autenticidade. Então, devagar, vamos abrindo os olhos, vou retornando ao estado de vigília. Se quiser anotar alguma experiência que teve durante a meditação, os sentimentos que teve, os pensamentos que vieram à mente, as sensações que desfrutou, pode também compartilhar conosco. Então, vamos para a reflexão doutrinária. Questões para reflexão que nós vamos trabalhar neste encontro. Tem duas perguntas. Qual a importância de Jesus nos ensinamentos das leis divinas para todos nós? Essa é uma das perguntas que a gente vai estudar ao longo deste encontro. Qual a importância de Jesus nos ensinamentos das leis divinas para todos nós? Como podemos transformar o Mestre Jesus em nosso guia e modelo para seguir um caminho em direção à verdade que nos conduz a Deus? Como é que a gente pode transformar esse Jesus, o Mestre, em nosso guia e modelo para seguir um caminho em direção à verdade que nos conduz a Deus? É isso que a gente vai trabalhar nesse encontro. Então, as leis divinas e a missão de Jesus, nós vamos estudar. Começaremos as nossas reflexões com algumas questões de O Livro dos Espíritos. Vamos lá para a questão 621 do Livro dos Espíritos, muito conhecida aqui por nós. Lembra a questão 621? Por número não adianta que eu não. Qual que é? 621. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta. A resposta é bem curtinha, né? Na consciência. Aí tem um comentário. As leis divinas que regem a vida cósmica aqui na Terra estão inseridas na consciência do homem, mas só afloram aos poucos, à medida que o espírito evolui e cresce para Deus. A nossa consciência imortal seria assim e juiz ao mesmo tempo, nos condenando ou absolvendo de nossas faltas durante o processo de crescimento espiritual. São as leis, né? O nosso advogado, Tribunal da Consciência. E daí tem a letra A da 621. Kardec continua na mesma pergunta, ele faz uma outra pergunta, que como a resposta era bem curta, ele não ficou muito satisfeito, né? Então ele pergunta assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Pode ler para nós aí. Entenderam a pergunta? Ele faz a pergunta novamente. Visto que o homem traz na sua consciência as leis, né? 621, as leis estão na consciência. Que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então, se as leis já estão na nossa consciência, que necessidade seria ela de revelar, então, né? Se a gente já tem elas. Por que tem que vir alguém ensinar? Porque a gente esquece. Vamos ver, então. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então a gente esqueceu e desprezou, né? Ou seja, a gente tem um esquecimento. A gente já tinha comentado sobre isso aí em algum encontro aí, né? Semana passada, acho. A gente esquece, existe a lei do esquecimento, a gente acaba esquecendo, né? Quando reencarna novamente. Mas elas estão ali. Só que daí a gente acaba desprezando também, né? A gente acaba passando por cima das leis e querendo fazer as nossas leis, né? Colocando as nossas prioridades em primeiro lugar acima das leis de Deus, né?
ou seja, servindo na verdade a Mamon, né? Mamon, que são as questões do mundo, as paixões, as facilidades. Então, o homem fazendo isso, quis então Deus que lhe fosse lembrado. E como é que a gente faz então para relembrar? A gente, que nem, é a mesma coisa que é o que a gente está fazendo aqui, a proposta para a noite de hoje. A gente está relembrando as leis, os ensinamentos de Jesus que ficaram esquecidos. Então aqui a gente está relembrando as leis de uma forma mais clara, mais explícita, para que todos tenham entendimento, para que dessa forma não haja deturpações. Porque daí na verdade acontece o seguinte, a lei é isso aí. Né? Quer cumprir, quer praticar as virtudes ou não quer, ela tem o livre-arbítrio dela, ela faz o que ela quiser. Só que aqui não tem como agora a gente pegar e desviar a rota, né? Dizer assim, não, aqui tá, Jesus diz isso, né? Mas a gente vai interpretar os nossos interesses, fazer um desvio de rota, não tem como, né? Então por isso que é interessante que a doutrina espírita vem para realmente fazer com que ilumine as nossas consciências e mostrar, tá aqui, ó, não tem mais como tu mudar o que tá, né, o que já foi facilitado, já foi explicado, já foi desenhado pela doutrina espírita, através dos espíritos superiores. O próprio Kardec facilitou, né, codificando a obra, e os continuadores que a gente comentou também no encontro passado, até acho que foi do outro estudo da Gênesis, né, os continuadores que dão sequência, né? Que dão continuidade aos estudos, porque a doutrina espírita ela não para. Ela está sempre trazendo novos estudiosos, fazem novos livros, novos médiuns, né? Bons médiuns também, para fazer com que a gente esteja sempre lembrando as leis e dentro da doutrina espírita lembrando de uma forma clara, né? Uma forma explícita, né? Isso que é interessante. Então é isso, esse é o objetivo do nosso estudo. Então fazer lembrar essas leis, e não só lembrar, né? Daí a gente estuda elas aqui. Então nós vamos ter o conhecimento nessa noite de hoje para nos libertar da ignorância de não saber, né? Porque agora a gente já não pode mais entrar no desculpismo, mas eu não sabia. Não, agora tu sabe. Então aqui a gente está tendo o conhecimento. E a partir desse conhecimento, então, nós vamos sentir no coração, né? Nós vamos sentir isso que a gente está estudando, trazer para as nossas vidas, refletir, meditar, o que eu tenho que me melhorar para praticar isso, e realmente vivenciar, praticar essas leis, né? Certo? Então agora vamos para 622. Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Então Deus confiou a certos homens essa missão de trazer, então, de nos ensinar, de revelar a lei. Ele trouxe outras pessoas, homens, para nos ensinar. Quase nenhum. Pode ler a resposta, depois tu lê o Eu leio? comentário. Pode ler a resposta. Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Em todas as épocas existiram homens que, devido à sabedoria que ostentavam, exerceram esse tipo de missão, desvendando os segredos das leis e adaptando-as ao alcance do povo, que só gradativamente ganha condições de cumprir com os seus deveres. Para facilitar a compreensão das leis divinas, o homem elabora as leis humanas, que em síntese é um reflexo pálido das leis maiores, mas servem como freio de parada, muitas vezes brusca, para coibir abusos no campo da vida comum. Então, com certeza, né, como diz a lei, em todos os tempos, desde o início das nossas encarnações e reencarnações, sempre tem alguém que vai nos ensinar as leis, né?
Então hoje eu não tenho mais o desculpismo de dizer eu não sabia, não tinha ninguém para me mostrar, para me dizer. Tem, né? E hoje tem bastante. Claro, se tratando assim de espíritos que vêm com essa missão, daí uma missão com M maiúsculo, de fazer progredir a humanidade, aí já são espíritos benfeitores, né? Espíritos superiores que vêm com essa missão dada por Jesus para nos lembrar as leis e fazer progredir o homem. Então a gente tem só aqui na nossa reencarnação aqui, quantos homens já viveram e estão vivendo aqui entre nós, nos dando exemplo, nos trazendo ensinamentos de conduta e bem viver. A gente teve o Chico Xavier, né, que foi e é uma grande referência aqui para nós homens na Terra, e ainda está entre nós também Divaldo Franco, né, que a gente pode dizer que também é uma grande referência para todos nós, né? Faz um grande trabalho, também é um grande exemplo para nós cristãos também o Divaldo Franco, né? E outros que também tem por aí, muitos outros, só que não são divulgados, né? Tem muitos trabalhadores do bem anônimos. Até eu comentava com a esposa, a gente vendo assim domingo a TV, não querendo fazer propaganda lá de canal, nada, mas aquele programa do Luciano Huck lá, ele traz um quadro lá das pessoas ganhar um dinheiro para fazer a obra do bem, né? Daí eu achei interessante aquilo, que ele, além de ele estar divulgando trabalhadores anônimos, que tem vários que fazem o bem que a gente nem sabe, que a gente nunca viu nada, e fazem grandes trabalhos. Então é interessante que a gente vê ele, que é uma oportunidade, querendo ou não, de mostrar que tem muitas pessoas anônimas que fazem a obra do bem, né? A obra de caridade, querer auxiliar o próximo. Então, isso a mídia é uma coisa assim que a mídia hoje não mostra essas coisas. Não dá ibope. Não dá ibope. O que elas mostram as coisas, o que dá ibope? Mostrar violência, corrupção, é isso, é aquilo. E tudo coisa que faz mal para nós, né? Para nossa saúde. Traz más vibrações, faz com que a gente vibre junto pensamentos negativos, ruins. Então a gente tem que procurar ver coisas edificantes, né? Que vão nos alimentar a alma, que vai nos trazer bons pensamentos, boas vibrações, bons ensinamentos. E isso é muito bom. Mostrou o trabalho daquele o Wagner, aquele lá do Fraternidade Sem Fronteiras. Um programa passado que teve foi da Fraternidade Sem Fronteira, ele mostrando, divulgando. É Wagner Moura, né? Wagner Moura. Que ele faz um grande trabalho. Que aquele ali, olha, quem não conhece, procura pesquisar na internet, que ele é um exemplo assim de cristão que realmente ele não usou palavras, que ele usou só de atitude, que ele pegou sem dinheiro, sem nada, simplesmente botou a mochilinha dele nas costas e foi lá para a África, lá sem nada, divulgar o evangelho lá, fazendo bem para aquelas pessoas. E ele é espírita? E ele é espírita, né? E eles não divulgam muito, eles mostraram bastante, falaram sobre o trabalho dele, mas não divulgaram religião, nada, mas não importa, né? O que importa é fazer o bem e ele tá fazendo um grande trabalho. Quem não conhece, dá uma olhada, viu? Tem até um programa dele que eu tinha mandado até pro grupo, acho pelo WhatsApp, um programa do Caldeirão que mostrou esse programa aí, tu viu sobre ele? Várias pessoas, né? E aí então são exemplos assim, são pessoas que muitos são anônimos, que muitos não conhecem. Nunca ouvi falar desse Wagner Moura, e faz um baita trabalho aí que muitos não conhecem. Então a gente não precisa ver assim, mas só os espíritos superiores, espírito benfeitor que vieram com grande missão, mas tem vários anônimos que a gente não conhece. Aqueles trabalhadores sérios, muitos que às vezes estão lá no interior, lá também fazendo um trabalho no bem, divulgando, né, coisas boas, ensinando. Tudo é trabalho, é obras de Deus, né? Obras do bem, né? Então é muito bom isso aí. Até é bom falar, porque tem gente que gosta de ter conhecimento sobre as coisas, né? A gente falou do Wagner, do Fraternidade Sem Fronteiras. Eu vi, eu não me lembro onde foi, foi na TV também, que o Alok, aquele que é o DJ famosíssimo hoje, né, na mídia e faz sucesso aqui e lá fora,
ele dando uma declaração de que ele não se suicidou porque ele foi lá numa dessas atividades do Fraternidade Sem Fronteiras e lá ele descobriu o que é Deus, porque até então ele disse que não sabia. Que foi quando uma senhora, que ele foi até uma casa de uma senhora e a senhora morava lá numa barraquinha de barro e não tinha nada, né? E aí ela disse: ai, graças a Deus tu tá aqui. E aí ele falou pra ela: mas que Deus é esse? Como é que tu veio me falar em Deus vivendo nessas condições, né? Daí ela falou pra sim, pois é graças a Deus, a Ele que tu veio aqui para me ajudar. Se não fosse as minhas orações para Deus, tu não estaria aqui. E aí ele começou a ter Deus no coração dele e começou a mudar as ideias dele e começou a trabalhar mais para ajudar o próximo e começou a entender melhor a vida, né? No sentido da vida. Porque às vezes esse é um assunto bem assim para os dias de hoje, que acontece muito. Pessoas que têm aquele vazio e têm vontade de tirar a sua vida, que já está vivendo uma vida cansada, sem sentido, né? Uma vida desgostosa de tudo. E olha que ele, sem prazer, né? E olha que ele tem fama e dinheiro, né? Pois é, viu? As duas coisas ele tinha. Então não quer dizer, né? Porque muitos têm fama e se acabam se suicidando por causa desse vazio. Que não é só as coisas materiais, o dinheiro, né, que vai trazer a felicidade. Fica aquele vazio de algo mais, né? E aquele que não vê Deus, não acredita e não sente Deus, ele vai ver Deus e sentir numa atitude como essa, simples, de ver de uma pessoa que tem fé e acredita em Deus numa situação difícil, que esperava de uma atitude de uma pessoa como ele, mostrando que Deus é isso, que Ele está usando de nós, pessoas, como instrumento para auxiliar as outras que precisam, né? Então Deus está sempre trabalhando, agindo dessa forma e contando com nós obreiros, né, ceareiros, para a sua seara, que é muito vasta, muito grande, sempre tem atividade para todos, né? Cada um vai colaborar com aquilo que tem, para fazer o que tem de melhor. Se a pessoa pode colaborar mais, uma pessoa que tem muito dinheiro, né, pode ajudar muito mais, com certeza ele pode fazer mais coisas, né, do que aquele que não pode muito, mas todos podem, né? Pode fazer, eu não tenho dinheiro, mas posso fazer uma oração, posso conversar, isso todo mundo pode, né, e deve. Então são coisas assim que vai fazendo com que o mundo se transforme num mundo melhor, um mundo fraterno, onde um vai ajudando o outro, e assim nós vamos transformando todo mundo num mundo melhor, um mundo de bem, em homens de bem, porque um vai vendo a atitude do outro, vai se transformando com aquela atitude que o outro teve, que ele sentiu, que ele viu, que ele presenciou aquilo no seu coração. E é essa forma melhor de a gente realmente saber que existe Deus, né? Isso é muito bom. Então existe muitos, né? Não são só os espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade, né? Assim, claro, isso aqui eles colocam espíritos superiores, né? Com missões com M maiúsculo, que com certeza já vem com aquela missão com M maiúsculo, de fazer uma grande transformação, causar um grande impacto na humanidade moral. Como o Divaldo, como o Chico. Isso, que eles causam um grande impacto no mundo, assim, em termos de moral, de bem proceder, né? Diferente de outros que têm uma missão com M minúsculo, como a gente diz, que não tem, né? Faz pequenos trabalhos, são anônimos, não são conhecidos por ninguém, mas que já fazem. Então tem aqueles que fazem grandes trabalhos e tem aqueles que fazem pequenos trabalhos, mas que ele não está deixando de fazer o trabalho dele no bem também. Porque não importa para Deus a quantidade, e sim a qualidade. Aquele que é fiel no muito, é fiel no pouco, né? Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Então isso é muito relevante, porque mostrando para que todos podem e devem fazer as suas tarefas no bem. Qualquer tipo de trabalho, qualquer esforço é gratificante. E como esse irmão se sentiu, né?
esse Alok, ele estava à beira de um suicídio, a vida dele já não tinha sentido nenhum, e ele viu assim que realmente a vida tem sentido, e um grande sentido. E ele despertou para a verdadeira vida, vida com V maiúsculo. Porque nós fazendo bem como ele, é que nós vamos sentir que nós somos filhos de Deus, né, e que Deus existe e que nós temos uma tarefa, né? Essa tarefa de fazer o bem, de auxiliar, porque é isso que vai engrandecer o nosso espírito. É isso que vai alimentar o nosso espírito. E toda vez que a gente tem uma atitude no bem, aquilo vai nos fazer bem realmente. Porque vai fazer bem em primeiro lugar para nós, né? E em consequência vai atingir o outro, né? Então é muito bom essa reflexão. Então vamos para a questão 624. Pula uma. Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? Aqui ele já começa a se aprofundar, né? Então esses homens que vêm em grande missão, qual será o caráter desses verdadeiros profetas? O verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É verdade. Então os profetas, eles sempre tiveram entre nós, hein? Desde a criação do nosso planeta já teve toda uma elaboração por Jesus, e o próprio Cristo, por ser o co-criador do nosso planeta, o mestre do planeta, ele começou a enviar emissários. Então ele começou já uma caminhada lá no Velho Testamento. Ele começou com Abraão, né? Com o pai Abraão. E de Abraão que começou então uma série de profetas vêm trazer os ensinamentos de Deus, né? Através desses profetas. Depois veio Abraão, Isaac, Jacó, daí começou a vir, né? Até chegar Moisés, que foi a primeira revelação. Moisés foi a primeira. E aí então depois de Moisés veio os outros profetas, né? Veio os profetas maiores, profetas menores, né? É Daniel, Isaías, Malaquias, um monte de profetas que veio. Então, ou seja, teve vários profetas que vieram com essa tarefa. Estão todos registrados lá no Velho Testamento. E aí depois o Novo Testamento vem então a segunda revelação, que foi o próprio Cristo, que vem em pessoa, né? Vem em pessoa nos trazer a verdade, né? Com V maiúsculo, ensinando principalmente a lei de amor, né? Moisés trazia mais, os profetas traziam mais uma lei de justiça, né? E aí Jesus vem então trazendo o amor e a caridade. Não que não tinha amor também entre os profetas, e Moisés tinha, que já lá no Pentateuco já tinha a lei maior, né? Que era amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Lá em Deuteronômio eu já explicava isso, né? Porque muitos têm o Velho Testamento, lá o Pentateuco, como olho por olho, que era Moisés era muito assim, não tinha amor. Não, nada a ver, tinha sim, né? Só que como o povo era muito rebelde para aquela época, então era necessário trazer mais uma lei de justiça e leis severas para aquele povo daquela época, né? Que se trouxesse lá o amor, né, amar, somente o amor, aquele povo era muito rebelde, não ia querer saber disso, né? Então tem que vejam que os ensinamentos trazidos pelos profetas, eles têm que ser dosados, vem trazendo aos poucos. Veio lá com Abraão, veio vindo até Moisés, aí depois veio os outros, até o próprio Cristo vir. Deus, agora chegou o momento de eu mesmo ir levar o amor, né? Trazer as outras leis de Deus. Então tudo tem um tempo certo para isso. E inclusive o próprio Cristo anunciando o próprio Consolador prometido por ele, né? Pessoal, hoje vocês não podem entender tudo ainda, mas eu vou a Deus e vou trazer um Consolador que vai trazer as leis de uma forma mais clara para vocês futuramente. Estou dizendo com as minhas palavras, né? E aí então foi,
E aconteceu, né, em 1857, trazer o advento da doutrina espírita. Então se passou quase 2000 anos da vinda de Jesus, que foi um momento adequado então para vir o Consolador. Porque muitos, na verdade, esperam Jesus que ele venha em carne e osso novamente, né? Só que ele já veio, está escrito lá no Evangelho, eu vou vir, só que muitos não vão me ver. Por que não vão ver? Porque ele vai estar em espírito. Né? Então, mas Jesus não veio porque eu não vi, não estou vendo, e nem vai ver. Porque ele já veio e não viram. Então, poucos aqueles que sabem da vinda de Jesus. E graças a Deus, bendita a doutrina espírita, que nós espíritos já devemos ter essa consciência de que Jesus está entre nós, né? Que já veio trazendo o Consolador e está aí todas as obras, né? Graças a Deus. Então isso é muito gratificante para nós espíritos ter essa consciência que Jesus está vivo aqui conosco, né? Não está como muitos acham assim, Jesus está lá num lugar, não sei onde ele está, mas ele vai vir, e estão esperando ele vir, e ele vai ressuscitar os mortos. É uma pena isso, né? Imagina aqueles que estão no seu caixão, já viraram pó, estão esqueleto levantado dos seus caixão, né? Jesus escolher somente aqueles de denominada religião. Será que ele faz isso? Então para nós é uma outra concepção, né? Aquilo, uma fé que a gente tem, uma fé raciocinada de tudo aquilo que ele nos ensinou lá no Evangelho, e dando continuidade então através do advento do Consolador prometido por ele mesmo, que é a doutrina espírita, e trazendo para nós de uma forma mais clara tudo aquilo que ele havia nos ensinado e que a gente não entendeu muita coisa, deturpou aquilo tudo, desviou, né, aquele ensinamento para os nossos prazeres, nossos interesses. E hoje dentro da doutrina não tem mais isso, né? Por isso que já não tem mais o sacerdócio, né? Porque até então o Papa era Deus na Terra, né? Era o homem de Deus na Terra. O que ele dizia era lei. Então depois acabou isso aí, né? Acabou isso aí. E já dentro da doutrina espírita realmente já vem sem nada disso, sem sacerdócio, sem padre, sem pastor, sem nada. Trazendo somente que a doutrina espírita é o ensino dos espíritos superiores para nós. E nós aqui a gente se coloca, por isso que a gente se coloca apenas como instrumento, né? Nós somos estudiosos da doutrina e os benfeitores vão se utilizar daqueles estudiosos que estão realmente querendo fazer um trabalho sério, um trabalho no bem. E vão se utilizar desses. Não faz sentido com essa questão? Deus jamais vai se utilizar da boca de um mentiroso para divulgar a verdade. Então isso faz a gente refletir que todos nós, sem distinções, mesmo nós sendo espíritos imperfeitos ainda, mas Deus pode se utilizar de todos nós. De todos nós. Desde que eu queira, que eu esteja me esforçando no bem, estudando a doutrina espírita. E aí então, como a gente sabe que a doutrina espírita é dos espíritos superiores, eles vão se utilizar de quem para levar adiante aqui a causa espírita? Vão se utilizar de nós, né? Então por isso que nós somos instrumento e vamos carregar a doutrina espírita nas costas. Como o Chico dizia, que ele era apenas um homenzinho que carrega uma vela, né? E aquela vela cai, aquela cera quente ainda pinga no lombo dele, né? E a luz está lá em cima, e ele carregando, e cai de vez em quando aquela cera e dá aquela ardência, mas tem que ir em frente. Não é assim que é a nossa vida? Essa descrição é perfeita, né? Foi magnífica essa da cera. Porque tem duas descrições. Tem aquela que a gente é o poste, né? E que a lâmpada está lá em cima, que é os espíritos superiores, né? Então tem como o mal derrubar lá a lâmpada do poste? Subir lá e derrubar? Não tem. Eles vão pegar e vão derrubar quem? Eles vão pegar e vão querer atingir o poste, quem está embaixo, né? Mas essa do Chico é bem interessante, né? Porque ele mesmo dizia, olha só, apenas um instrumento, um burrinho, que ele dizia, que era um jumentinho também,
né? Que ele carrega aquela velhinha no lombo ali, que ela vai queimando e vai descendo aquela cera e vai pegando o lombo dele, né? E ele tem que seguir em frente, né? E assim somos nós, né? Então Deus jamais vai se utilizar da boca de um mentiroso para divulgar a verdade. Que interessante, né? E todos nós podemos divulgar a verdade, desde que a gente esteja focado realmente em se esforçar em ser pessoas, né, de bem. Aquele que está se esforçando bem, que está estudando e tudo, ó, os benfeitores, vamos usar daquele lá para divulgar a verdade que ele está interessado. Ele está se esforçando, então vamos divulgar, vamos usar ele então para isso. E assim tem muitos eles ou elas por aí, né? Que estão fazendo trabalhos muitas vezes anônimos, né? Não necessariamente dentro da doutrina espírita, mas tem outras religiões, né? Ou nenhuma religião. Ou nenhuma também, pode ter até ateus que fazem trabalhos do bem, né? Fazem o bem por aí, não tem religião nenhuma e não são divulgados, nada, né? Então é muito bom essa reflexão, né? Então vamos para a questão 625, a próxima. Ah, tu tem um comentário? Da 624, ele fala. Eu acho que a gente comentou bastante, né? Daí... Quer? Não, pode comentar, pode. Ah, bom. O profeta autêntico é sempre aquele que se destaca dos demais, através do seu comportamento ético e religioso, portador de virtudes difíceis de serem encontradas na maioria dos homens, pelo seu empenho em ajudar as pessoas, enfim, pela sua capacidade de viver e conviver aqui na Terra, como se o mundo não existisse, desapegando-se de tudo para ficar com as verdades de Deus. Essa é a diferença dos grandes profetas que a gente estava comentando, né? Que eles vêm com aquela missão dada por Jesus. Missão dada é missão cumprida para eles, né? Essa é a diferença. Eles vêm aqui e não querem saber de mais nada. No mundo, para eles, eles vêm aqui, baixam a cabeça e dão o recado, né? Sem se desviar do caminho. Essa é a diferença do grande profeta, né? Grande profeta, ou podemos dizer o apóstolos, né? No Novo Testamento são apóstolos, né? Que aí o apóstolo é aquele que realmente ele já é um espírito já superior que vem com essa missão dada, missão cumprida. E vão ter suas dificuldades, que nem apóstolo que a gente teve, né? O Paulo de Tarso, né? Que mesmo quando ele veio no início ele teve aquele desvio, mas depois quando ele caiu em si, ele baixou a cabeça e foi até o fim, né? Essa é a diferença. O nosso próprio Pai Francisco, que era João Evangelista, depois retorna como Francisco, e outros, né? Então ele vem com esse dever, com essa missão de dever cumprido. E tem os profetas, aqueles como nós, né? Os outros que, como a gente diz, que pode também estar se esforçando no bem, e que com certeza os benfeitores vão se utilizar daquele que está se esforçando em fazer um trabalho no bem sério, que vão se utilizar dele, né? Para levar adiante a causa do bem. Entendeu a diferença? E que esses os menores, no caso, que não são, né, apóstolos, grandes profetas, são pessoas como nós, comuns ainda, em espíritos imperfeitos, eles vão ter suas dificuldades, né? Eles vão ter ainda suas influências, né? Vai ter aquela... vão ficar assim dúbios ainda, né? Vão ficar ainda um pouco, né, se desviando, né? E tendo as suas dificuldades, influências para o bem, para o mal, vão ficar ainda, né, em transição ainda, no caso, né? De realmente baixar a cabeça e fazer só o bem. Eles vão ter suas limitações ainda, né? Seus vícios ainda, suas pendências, que são devedores ainda, né? Ainda é uma luzinha de geladeira? Vão ter sua luzinha ainda começando, né, a transformar, acender a sua luz, brilhar a sua luz, né? Iniciar o seu processo. A Fábio não esquece da luzinha de geladeira. Então tem muita dificuldade, né? Então vamos para 625. Essa é muito conhecida também. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito
que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Não, essa a maioria já conhece, né? É bem curta também. Acho que é a resposta mais curta. Vide, Jesus. Então, aqui Kardec foi que ser mais preciso, né? Primeiro ele perguntou qual o caráter do verdadeiro profeta. Aí depois ele já quis saber, tá, qual seria o tipo então mais perfeito que Deus nos ofereceu como guia e modelo para nós. A gente teve vários profetas, né? Mas qual daqueles que se destacou, que veio assim como o nosso referência, o nosso modelo e guia? Então com certeza foi Jesus, né? Não teve outro que... E a resposta já foi direta, né? Jesus, não tem outro, né? Esse é o nosso guia e modelo. E aí tem os outros, né? Os outros também, que a gente pode também ter como referência nele, né? Só que ele, com certeza, ele tem a sua referência em Jesus. Esses outros que estão abaixo de Jesus, né? E aí, então, por exemplo, a gente pode ter como referência o nosso pai Francisco, pode. Nós podemos, porque ele também imita o Cristo, né? Nós podemos ter ele. E ele tem como Jesus o seu guia e modelo, né? E nós podemos dizer que o nosso Francisco, ele pode nos guiar a Jesus, né? Ele pode fazer com que nos guiar a Jesus. Então aqui diz assim, ó, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Tem comentário aí? Tem. Essa aqui eu acho que era uma explicação de Kardec da mesma pergunta. Né? Tem aí. Essa que eu li agora. Desde o aparecimento do homem da Terra, nenhum espírito encarnado conseguiu suplantar o nível moral observado em Jesus, que demonstrou, durante a sua estadia curta no planeta, ter vindo de paragens sublimes do universo de Deus. Em todos os momentos de sua vida terrestre, demonstrou serenidade, paciência, renúncia, solidariedade, afabilidade e amor incondicional pela criatura humana, doando-se de uma forma integral, primeiro pelo compartilhamento junto aos deserdados da sorte e finalmente na cruz onde se imolou em benefício da humanidade inteira. Uma coisa assim que eu penso muito, que a gente vê assim, de o que acontece muito, esses desvios de rota que aconteceu há milhares de anos, essas deturpações, e que, bem dizer, a Igreja Católica ali dominou por quase 2 milênios, né? Dessa dominação aí de deturpações e desvios de rota. A gente via o que, como diz aqui nessa explicação também, que eram na verdade leis que quem colocava essas leis eram homens, e homens ainda que tinham como paixões as coisas terrenas, como a gente estava comentando, o próprio Papa, né, que ele se declarou o próprio enviado do próprio Deus na Terra, né? Então o que ele dizia era a lei, mas ele era os papas, né, o bispo, essas coisas aí, padre, pastor e tudo mais, são tudo homens como nós, falhos como nós, imperfeitos como nós, são todos iguais.
Ninguém pode se decretar assim, eu sou infalível, eu sou um emissário de Deus na Terra. Aquele que se decreta um emissário de Deus já pode se decretar como falso profeta, literalmente. Porque a gente pode ver as referências que a gente teve encarnada entre nós, que nenhum deles se dizia assim digno de dizer, gente, eu sou o cara. Entendeu? Podemos dizer com esses termos. O próprio Chico que teve entre nós, quando ele era muito bajulado, quando ele ganhava presentes, ele pegava e ganhava um presente, ele pegava da mão que ele ganhava e já passava adiante. Ele não ficava com nada de presente. E sempre quando queriam vangloriar, ele dizia assim, não, eu só sou um homenzinho falho como todos, né? Não me coloque num pedestal porque eu não sou digno disso. Então, o próprio Cristo nos ensinou, né? Que todo aquele que se colocar como o menor será o maior no reino dos céus, né? Então a gente sempre tem que se colocar como menores. Nunca como, eu sou o cara, eu sei tudo. Esse que se colocar, tiver esse pensamento, pode ter certeza que está equivocado. Que está sendo muitas vezes obsediado, está sendo influenciado. Que ele está totalmente enganado. Pode tirar seu cavalinho da chuva que ninguém entre nós pode ser digno de dizer assim que é o cara, que é um enviado, que eu sou um espírito superior, que eu fui enviado com uma missão. Todo superior, nenhum se colocou nessa situação. O próprio Pai Francisco, quando veio com essa grande missão, ele dizia assim que todos nós devemos ser considerados frades menores. Quando ele foi ao Papa, sempre se colocou com muita humildade, se rebaixou perante o Papa, mesmo sabendo que ele era um homem falho. Ele sempre se colocou assim como o menor dos menores. E assim foi com Cristo também, né? Que ele disse isso para nós, né? E sempre se colocou como o menor entre todos. Nasceu numa manjedoura humilde, no meio dos animais, uma manjedoura de palha. Se criou junto com um carpinteiro, né? Que era o seu pai José. Nunca foi assim um doutor, né? Nunca foi um doutor da lei, nunca se colocou como doutor, e por isso que ele se revoltava, os doutores da lei, né? Se mordia, porque Jesus ele tinha na sua boca a verdade, então aquela verdade ofuscava, eles ficavam rebeldes. E aí então a gente vê hoje, né, que muitos assim a gente vê hoje, fulano de tal vai fazer uma palestra, e já coloca assim, ele é doutor, né, de direito, ou sei lá o que, ou ele é médico, ele tem pós-graduação, ele tem isso, ele tem aquilo. Jesus, será que é necessário isso, gente? Jesus se colocava nessa situação, Francisco se colocava lá como o mais humilde de todos, né? Nosso Pai Francisco, frades menores, devemos colocar como os menores de todos. Outra coisa que a gente vê muito assim também, a gente vê assim, eu sou não sei o que, tá? Eu vou colocar nesses termos que eu não quero divulgar nomes, tá? Chego a escrever em camiseta assim, eu sou não sei o que, não vou dizer nome, tá? Gente, eu sou o que? Eu sou, né, apenas um instrumento de levar adiante o Consolador, os ensinamentos de Jesus. Ou então podemos dizer, eu sou Jesus, né? Pode dizer na camiseta, então, né? Claro que Jesus a gente não tem como ser, né? Mas a gente pode dizer, eu sou um instrumento de Jesus na Terra. Ficaria mais bonito, então, né? De levar adiante a causa, né? Então a gente tem que entender essas coisas, que não é nós nos colocando como grandes homens na Terra que nós vamos ser grandes no reino dos céus. É isso que Jesus nos diz. E ele sempre nos ensinando a humildade e a simplicidade. Que nós devemos nos colocar na situação dos menores dos menores, né? Sempre o mais humilde. O próprio Bezerra, quando encerra suas comunicações também através de Divaldo Franco, ele diz, né, no final, o servo
o servo humilíssimo, né, de todos, né, de sempre, Bezerra de Menezes também. E outros, né, eles sempre, todos eles, gente, eles nunca vão se colocar assim, ó, eu sou o caminho, né, eu sou o cara, eu que sei tudo, nunca. E qualquer um de nós que colocar ou tiver esse pensamento de achar que é o cara, tira o seu cavalinho da chuva, que não é nada. E o próprio Chico, novamente, a gente sempre diz e gosta de dizer, o próprio Chico diz que ele é apenas um cisco, né? Por isso Chico de cisco. E o que sobra para nós, né? Então isso serve, gente, de reflexões para nós, que realmente o nosso guia e modelo para todos nós é Jesus. Em primeiro lugar, não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai a Deus senão por ele. E o resto, né, tudo, né? Nós, então, nem se fala, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Por isso, muitos ensinamentos colocados como sendo as leis divinas não passam de leis humanas transitórias, que foram utilizadas para dominar os homens, conforme comenta Kardec na resposta da questão 625. Como exemplo, temos os ensinos de Moisés, que trouxe uma parte da verdade com os 10 mandamentos e toda uma série de leis humanas próprias para um povo inculto, recém-saído da escravidão, mas que foram ensinadas como partindo de Deus para melhor impressionar e serem cumpridas pelo amor. Viu que bacana? Desculpe, para melhor impressionar e serem cumpridas pelo temor no início, para que eles possam respeitar a Deus, né? Somente com Jesus é que a humanidade chegou a um nível que permitia que tomássemos contato com a verdade. Assim mesmo, devido a grande parte da população permanecer imatura, o mestre utilizou alegorias e parábolas para ensinar a verdade, apresentando-a de maneira simbólica. Então Jesus, né, já chegou a um nível que permitisse que nós já tomássemos contato com a verdade. Mas que muitos ainda, né, devido a grande parte da população permanecer ainda imatura, né, principalmente naquela época, então Jesus não falou de uma forma clara ainda, né, para que eles não modificassem aquilo que Jesus disse. Então por isso que ele falou por parábolas e alegorias, por símbolos, né? Se ele chegasse ali e falasse de uma forma clara, eles iam ter, já ia chegar aqui já totalmente deturpado, né? Totalmente modificado. Jesus é o único Espírito puro que consta na história da humanidade, ter encarnado entre nós para nos ensinar as leis divinas. A palavra do Cristo são consideradas palavras de vida eterna, exatamente por ele ter trazido para a humanidade toda a verdade, utilizando símbolos possíveis de serem entendidos gradativamente, à medida que a humanidade avançar intelecto moralmente. Naquele momento histórico, os seus ensinamentos foram compreendidos por poucas pessoas, mas com o afeiçoamento intelecto moral será aprendido por todos. Então a gente vai desenvolvendo, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, a gente vai compreendendo melhor o que Jesus nos disse, né? E a doutrina espírita vem facilitar isso, né? Para que a gente novamente não caia em mãos enganosas, né? Que vão nos ensinar de outro jeito novamente, nos enganando, na verdade. Então a doutrina espírita vem para que a gente possa trabalhar o nosso intelecto e fazer ensinar de um modo que não tem como desviar aquilo, né? Realmente é o que está aqui e não tem como novamente a gente querer desviar isso aqui novamente, né? Até porque a doutrina é dos espíritos superiores, né? E não de homens.
Não é os homens, não é os espíritas aqui, os homens que vão ditar as regras, né? Que vão dizer, ó, tem que ser assim e tal, isso que está dizendo aqui. Não, peraí, não, o que está dizendo aqui, Kardec já facilitou, veio outros grandes médios, tudo que diz está aqui, é isso aqui. É o que está nas obras, né? Veio facilitar os ensinamentos de Jesus. Então não tem como deturpar, né? Agora está bem claro. Então vamos estudar os itens 112 e 113 do Livro dos Espíritos, que traz as características de um espírito puro, para podermos aquilatar quem Jesus é. Aí a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos é a escala espírita que a gente chama. Então quem quiser pegar lá depois, lá desde o início da escala espírita, na 100, ele vai dando desde a terceira ordem, depois passa para a segunda ordem e até chegar à primeira ordem, espíritos puros. Então nós vamos estudar os itens 112, ó. Agora me achei. 112. Espíritos puros, ó. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria, os espíritos puros. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então lá vamos ver agora a 112 é essa, tá? Vamos ver a 113. Diz aí a 113, né? Eu achei que ele não tem pergunta, né? Não. Tem que ler? Uhum. Primeira classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então aquele também que acha que tem Jesus está aqui, está falando comigo, né? Aí tá se enganando também. Às vezes a gente sabe que é de outra religião, né? Então a gente já tem um conhecimento que eles não entendem ainda muitas coisas. E muitas religiões, para eles, tem só o Espírito Santo, que vai ali e se comunica, porque todas as religiões têm médiuns. E aí nas religiões a gente vê muitas vezes, principalmente em religiões evangélicas, que tem manifestações mediúnicas, né? Espíritos ali se manifestando, e só que eles acham que é o Espírito Santo que está se comunicando naquela pessoa. E que na verdade, para nós, a gente sabe que não é, né? Mas com todo o respeito a todos, a gente também, quando alguém disser que, né, quando a gente vai conversar com alguém, ele diz, eu me manifestei, que o Espírito Santo se manifestou, né, que eles têm o Espírito Santo como se fosse um só, né. E aí então a gente respeita, que bom, né, que ótimo. A gente não vai entrar em querelas, né, em discussões, em debate, porque a gente já sabe, né. Ninguém é dono da verdade, então cada um vai ter a sua verdade.
A gente respeita a todos para não haver conflitos, debates, né? Que isso são desnecessários. O próprio Cristo não entrava em conflito com ninguém, né? Não debatia. Nosso pai Francisco também não foi lá em Roma lá e foi lá para enfrentar eles, dizer como eles deveriam viver, né? Como eles deveriam ser verdadeiramente cristãos. Mas que ele deu uma lição para o Papa, ele deu, né? Mostrando que realmente os ensinamentos de Jesus, que eles chegaram lá como mendigos, né? De pé descalço, sem nada. E ele chegou lá e todo mundo, que mau cheiro, né? Que esses mendigos que eram aqui? E aí então o Papa, ele teve uma lição na vida dele, né? Poxa vida, né? E o Francisco diz, a gente veio aqui somente reviver o que Jesus nos ensinou. Que são aqueles 3 votos lá da pobreza, da castidade, da renúncia, né? Que todos deveriam viver. E não no meio daquele ouro, daquela riqueza, né? Eu ia dizer, riqueza. E aí então eles tiveram uma lição. E ele foi lá, né? Se ajoelhou, beijou a mão com todo o respeito, tudo, e saiu e foi fazer o trabalho que Cristo convida todos nós a fazer, né? Que é a renúncia nossa, né? Carregar nossas cruzes, renunciar a nós mesmos, né? Então isso que é o caráter de um espírito superior, né? Mas aqui se refere à classe única, espíritos puros, então eles são acima de todos aqueles mesmos espíritos superiores, né? Tanto que o Francisco era um espírito superior, mas acima de Francisco é Jesus, né? Então ele ainda recebe as orientações, os desígnios do próprio Cristo, né? Tanto que o próprio Cristo veio ali e disse a ele, né? Francisco, né? A minha igreja está em ruínas, né? É necessário que erga novamente a igreja que está em ruínas. Né? Foi bem interessante aquele estudo que a gente teve na quinta passada, que ele explicou sobre isso, né? Falando bastante ali o início de Francisco. E aí nós vamos ter outros estudos referente ao assunto. Mas é muito interessante, isso a gente traz para nós, né? Então Jesus pertence a essa categoria de espíritos puros, ó. Também criado simples e ignorante. Ele foi criado simples e ignorante, lá da questão 115, que a gente já leu, né? Como todos os filhos de Deus. Percorreu todos os graus da escala e se despojou de todas as impurezas da matéria. É um dos ministros de Deus, responsável por governar o nosso planeta e nos conduzir em nossas provas e expiações, de modo a conhecermos a verdade e nos aproximarmos de Deus, conforme ensina a questão 115 do Livro dos Espíritos, já amplamente estudada, né, por nós. Então, a principal função de Jesus em nossas vidas, portanto, é a de despertar para a missão que todos nós trazemos na própria consciência, de conhecer as leis divinas para nos aproximarmos de Deus, conforme reporta a questão 620 que a gente estudou há pouco, né? Que Jesus, então, é o nosso guia e modelo. Então a gente não existe outro, né? Jesus é nosso guia e modelo. E ele, então, muitos têm Jesus como se estivesse num pedestal, né? Um pedestal de luz, um altar, como ele sendo perfeito. E inclusive até muitos espíritas têm como mas Jesus é Jesus, quem eu sou, né? Eu sou, como diz aqui na questão 115, nós somos criados simples e ignorantes. E passamos por todas as etapas da ignorância até um dia nós nos sublimarmos a sermos espíritos perfeitos, né? Assim como Jesus o é. Tem a perfeição relativa, na verdade, né? Não a perfeição absoluta. Que absoluta só Deus, né? Mas então nós todos, um dia, a nossa missão, um dia nós vamos ser um espírito como Jesus. Então nós temos que colocar Jesus como um irmão nosso, como um irmão maior, na verdade, né? Que está nos conduzindo, através de suas experiências,
que ele viveu em outros planetas e nos conduziu. Olha, eu passei por tudo isso que vocês passaram, eu sei como é que é, mas eu estou dando o caminho para vocês. Ó, o caminho é esse aqui, ó. Tá? E siga quem quiser, né? Mas não colocando Jesus, Jesus, né, é um mestre, é o guia, e colocar ele num pedestal. E quem sou eu, coitadinho de mim? Todos nós somos seres imperfeitos ainda, mas somos perfectíveis, né? Nós podemos sim e devemos nos tornar um dia seres superiores, né? E para isso que é interessante a gente ler essa escala espírita a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, que vai nos dar os degraus, né? Nós somos convidados a subir. Nós vamos subindo aos poucos, né? E a cada reencarnação a gente vai lembrando isso tudo, vai praticando as virtudes e vai subindo, né? Os degraus, né? Tem o degrau da cacanela, tem uns que erra o degrau e fica ali, cai e fica no mesmo, fica estacionado ali, né? Mas não perde o seu degrau, não cai lá no início dos degraus, né? Ele pode permanecer onde está. Mas ele é convidado sempre a subir um degrau acima, né? Que todos nós somos convidados a subir. Então, conforme reporta a questão 625. Na questão 625, vamos aprofundar o significado desses conceitos da 625. Então, a questão 625, Kardec pergunta, né? Vamos lembrar lá novamente a 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então vamos procurar, que vamos refletir o que é guia e modelo. Então vamos ver assim, o que é guia. Guia é aquele ou aquilo que serve de diretriz, de modelo que inspira uma pessoa. Então isso aqui que significa guia, tá? É aquilo que serve de norma, de diretriz, de conduta para nossas vidas, né? De modelo que vai inspirar uma pessoa. É diferente de ter como Jesus como se fosse um ídolo, né? Eu sou fã é o meu ídolo, né? Eu amo Jesus e tenho ele como um ídolo. Na verdade é por que nós temos que ter Jesus como guia e modelo? Agora primeiro guia. Guia, aquele que vai nos servir de conduta, ou seja, que vai nos conduzir através dos seus ensinamentos e hábitos, né? Para as nossas vidas. Já como ídolo é como se tu nunca fosse ser como ele, né? Ele é especial e tu nunca vai ser como ele. Ele vai estar lá num pedestal lá e que a gente nunca vai conseguir alcançar aquilo, né? Exatamente. E a palavra modelo, pessoa ou ato que por sua importância ou perfeição é digno de servir de exemplo. Exemplo dado por uma pessoa ou coisa que possui determinadas características em mais alto grau. Então, modelo é a pessoa ou ato que por sua importância ou perfeição, e Jesus tem essa perfeição para nos servir de modelo, né? Ou seja, então ele é o exemplo de perfeição assim de homem, para que a gente possa se basear na sua conduta, né? Na sua perfeição, para nos servir de exemplo. Exemplo dado por uma pessoa ou coisa, no caso ele, né? Que possui determinadas características em mais alto grau. Então ele é o nosso modelo, nós devemos modelar ele, né? Agora a palavra modelar, estabelecer como orientação ou exemplo para algo ou si próprio, moldar-se, regular-se. Então na verdade a gente não deve idolatrar, né? Ter como ídolo, como a gente comentou, mas modelar Jesus em nossas vidas. E modelando Jesus em nossas vidas, nós vamos estar modelando em nossas vidas as suas orientações como exemplo para nós.
Ou seja, se moldando, se regulando conforme aquilo que ele tem, né? De perfeição para nos oferecer em nossas vidas. E é importante nós saber também que não tem como ele evoluir por nós, né? Isso também jamais, né? Ele vai nos dar aquilo que ele tem de conduta para a gente se modelar nele, né? Porque quando a gente, por exemplo, pega assim, nós vamos ter um modelo para seguir. Nós vamos ter por exemplo, um desenho aqui e vocês vão se basear nesse modelo para fazer alguma coisa, por exemplo, né? Aí nós vamos se basear naquilo, dentro daquilo que nos é oferecido, né? Como modelo, entendeu? Aí nós vamos se basear nele. Jesus é, portanto, o ser mais puro que temos como modelo. Um exemplo realmente digno de ser modelado. Somos convidados a modelar Jesus, ou seja, trazer os seus ensinamentos, as suas orientações para dentro das nossas vidas, para que, inspirados na sua conduta, possamos nos moldar na forma como ele agiria. Esse é o nosso grande objetivo. Aí tem aquele dito interessante para todos nós, né? Tudo aquilo que a gente vai viver ou passar uma dificuldade, ou a gente vai se referir a alguém, uma pessoa, nós sempre pensar assim, o que Jesus faria nessa situação? Lembra? O que Jesus faria nessa situação? Para com essa pessoa, nessa conduta, ou o que faria alguma situação na nossa vida? O que Jesus faria? Isso é importante, a gente tem que ter como norma em nossas vidas, né? Sempre pensar assim, quando a gente tiver dúvida, uma coisa, mas o que Jesus faria, né? Então isso é importante. Hoje em dia, muitas pessoas que se dizem cristãs fazem uma imitação de Jesus, e são poucos os cristãos que verdadeiramente o modelam. Porque falar de Jesus de boca, né, é muito fácil. Agora já modelar Jesus já é outra história, né? Que a gente refletiu. Para modelar Jesus são necessários esforços de autotransformação, inspirados na sua conduta de modo a acessar as leis divinas, por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs, consoante a orientação do próprio Mestre. Em uma passagem de João, lá no Novo Testamento, do capítulo 14, versículo 12, que ele diz assim, João anota: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Então, aquele que realmente crê, mas na verdade não basta crer de boca, né? Nós temos e devemos modelar ele em nossas vidas. Porque daí aquele que realmente, né, crê em Jesus, né, modela Jesus, também fará as obras que ele faz. Que tem ele como modelo, por exemplo, né, de conduta. Para modelarmos alguém, é necessário refletir sobre o significado dessa pessoa em nossa vida, sem mitificações. O que é mitificações? Aumentar, sim. Mitificações, a própria palavra já diz, mitificação vem de mito, né? Tornar ele um mito, né? Um mito, na verdade, mitificações do modelo e sem mistificar as suas orientações. Muitos cristãos que cultuam o menor esforço, mitificam Jesus. Que é mais fácil, como a gente comentou, colocar ele no altar, no pedestal, né? Jesus, né? Quem sou eu, pobrezinho? Crendo ser o bastante realizar determinados preceitos puramente formais. Ou seja, ficar só de boca, né? Ficar recitando ali o evangelho, né? As passagens bíblicas, Jesus, gritar, se atirar no chão, isso aí não resolve, né? Seria fácil, né? Se fosse assim, né?
É, bárbaro. Aí já estariam todos transformados, né? Crendo ser o bastante em realizar determinados preceitos puramente formais, pensam que fazendo isso, tudo está resolvido, pois realizaram o que é preconizado pelas próprias crenças, de caráter teológico dogmáticos. Então a gente sabe que a maioria das crenças, que a gente comentou antes, a doutrina espírita, pelo menos, já não deve ter mais esse caráter teológico dogmático, né? Um dogmatismo, né? Uma imposição. Então a doutrina espírita já não tem mais, né? Isso. Mas a gente sabe que os demais irmãos ainda têm essas teologias dogmáticas, né? Essas imposições, tem sacerdócios, né? E tudo mais. E impõe as suas ideias às pessoas, né? A gente sabe que tem na doutrina espírita aqui, pelo menos, né, não deve ninguém impor as suas ideias, né? Diz, não, eu estou dizendo, o que está aqui é isso aqui, ponto final, né? Não. O próprio Kardec, nos seus estudos, ele já dizia, né, que os estudos, quem quiser, tiver dúvida, né? Aqui a gente está fazendo um estudo, né? Mas ninguém tem o direito de impor as ideias, né? Então, o que é teológico dogmático? Sugerimos a leitura da obra como implementar projetos iluminativos do projeto Espiritizar para melhor compreensão sobre o pensamento teológico dogmático e sua distinção do verdadeiro pensamento espírita legado por Kardec. Então essa obra aqui, como implementar projetos iluminativos do projeto Espiritizar, que foi um seminário bem interessante, que foi realizado pelo Alírio de Cerqueira Filho, está lá quem quiser consultar lá na Feente Play, deve ter, e no próprio site Projeto Espiritizar. É um seminário muito interessante, muito bom, que ele aborda sobre essas questões teológico-dogmáticas, né? Então quem quiser consultar lá, é muito bom e interessante. Que ainda cultuam, né? Muitos cultuam ainda. Com isso também mistificam os ensinamentos de Jesus, que jamais estimulou o menor esforço. Então realmente, né? Jesus jamais, em todos aqueles encontros que ele teve com pessoas na Terra, quando teve aqui, jamais ele teve estimulou esse menor esforço, né? Ele sempre dizia para todos, né? Para a maioria ele dizia, né, que deve renunciar a tudo, né? Tomar as suas cruzes, me seguir, venda tudo que tem, né? E segue-me. Ele sempre nunca disse assim, não, a vida é assim mesmo, né? Vamos levando, né? E tu vai me seguindo, né? Não, ele nunca disse isso, né? Ele sempre foi 8 ou 80, né? Se você quer me seguir, a vida é essa, né? Tem que renunciar a você mesmo, as coisas do mundo, e me seguir. Se não fizer isso, vai estar ainda seguindo ao mundo, e daí não estará me seguindo ainda. Então Jesus foi sempre muito bem claro, né? Para realmente me seguir, é necessário que, né, coloque em primeiro lugar o reino dos céus, né? Os ensinamentos da verdade, ou seja, a prática das virtudes cristãs em primeiro lugar. E o resto tudo vem em consequência, tudo vem depois, em segundo lugar. Mas nunca colocar em primeiro lugar, né, o dinheiro, né, o meu trabalho, as coisas que eu tenho, a minha vida, meus prazeres. Nunca colocar em primeiro plano isso. Colocar sempre em primeiro lugar, nós devemos colocar a vontade de Deus, né, para com seus filhos. Porque se eu estou passando uma dificuldade, mas eu sou espírita, estou me esforçando, estou passando uma dificuldade, mas está passando uma dificuldade porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então a gente sempre deve respeitar a vontade de Deus. Mas e agora? O que vai ser de mim? Estou desempregado, estou isso, estou aqui, estou doente. O que vai ser de mim, pobrezinho? Deve ter uma fé raciocinada, né? Uma fé com base nesse pensamento cristão, de realmente saber
através da doutrina espírita, por que eu estou passando por isso, né? O que Deus está reservando para a minha vida? Colocar a vontade do Pai em primeiro lugar, né? Não as nossas vontades pobres, né? Medíocres e materialistas, né? Em primeiro lugar. Isso é interessante. O Mestre, ao contrário, sempre estimulou o nosso movimento de autoiluminação, consoante a sua orientação em Mateus, né? Outra passagem do Novo Testamento em Mateus, no capítulo 7, verso 21. O Mateus anota o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? A gente acabou de adiantar esse verso, né? Anotado por Mateus. Então não basta a gente dizer, eu sou espírita, Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? Que eu estou doente, estou passando fome, sei lá o que está acontecendo, né? Não tenho uma carne para comer todo dia, coitadinho de mim, estou passando trabalho. Não basta isso. Não adianta nós reclamar, né? A gente tem que ter uma fé raciocinada, entender o porquê que está vivendo assim. Porque Deus quis assim e é o melhor para nós no momento. Hoje a gente está vivendo assim, mas amanhã pode não estar, né? Ou pode estar mais pobre ainda numa próxima reencarnação, porque não entendeu, né? O que Deus quis para nós, ele não entendeu. E aí vai ter que sofrer mais um pouco para entender. Ou ele pode entender e pode vir uma outra numa situação aversa, uma situação rica, né? Mas aí é uma situação também difícil, né? Que vai ser provado aquilo que realmente se ele entendeu ou não, né? Que ele usou mal da sua riqueza, vem pobre para entender e não entende, aí vai ter que vir mais pobre. Ou ele entendeu e daí então agora tu vai ser provado aquilo que tu entendeu, tu vai vir rico então para ver se tu entendeu. Aí saber usar bem daquela riqueza para ajudar os outros, né? Para não ser só para ele aquela riqueza, né? Então não basta só dizer Senhor, Senhor, mas é necessário que a gente coloque em primeiro lugar a vontade de Deus para todos nós aqui na Terra. Em primeiro lugar. Isso é que é necessário. Não colocar, se entrar numa forma de esculpir, coitadinho de mim, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Reclamações e petitórios, né? Reclamando, isso aí não vai resolver. Vai a gente baixar a cabeça e fazer a nossa parte, né? Entender o porquê que está acontecendo e que vem no momento que tinha que vir, e cada um dá o que tem para dar o seu melhor, entender, refletir, ponto, né? E o resto tudo, e através dos nossos esforços da prática das virtudes, tudo mais nos será acrescentado, né? Que tem aquela outra passagem bem interessante, que eu não me lembro qual é que é agora, né? Que diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, buscar o reino de Deus, que é praticar as virtudes, né? E a lei de amor, justiça e caridade. E eu fazendo isso aí, tudo mais vai vir por acréscimo da misericórdia divina, né? Senhor, mas eu estou fazendo, estou me dando o melhor de mim, mas aí vem uma doença, vem um desemprego, mas veio porque tinha que vir, né? Para ver se tu está aprendendo realmente, se tu vai aceitar, né? Com fé, com resignação, com paciência, com disciplina. Se não está aceitando, está reclamando, é porque não está sendo um bom servo, não está entendendo, né? Então isso é bom para nós, nos fortalece e sempre vai testar a nossa fé, né? Nossa perseverança. Então a vontade do Pai é que nos aproximemos dele pelo esforço para conhecer a verdade, para vivenciar o amor e o bem em nós mesmos. Jesus é a nossa grande referência, como ele ensina também em João, anotada pelo João, no Novo Testamento, capítulo 14, no verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, com essa passagem aqui,
A gente já está quase encerrando, a gente encerra então o nosso estudo de hoje, que vai ter continuação, que a gente não conseguiu concluir esse tema, eu, espírito imortal, e a minha relação com Jesus, nosso guia e modelo. Então a gente encerra aqui a reflexão para nós nessa noite de hoje, que realmente mostra que não tem outro caminho se não for pelo próprio Cristo, né? E muitos até querem colocar outros caminhos, como a gente estava refletindo na noite de hoje, colocando ainda, infelizmente, ideias de homens ainda acima das ideias do Cristo, né? Que é muito triste para nós ainda ouvir isso e ver isso, e muitas vezes dentro até das próprias religiões que a gente, né, confrades aí que a gente vê, é lamentável, mas a gente vê e a gente aprende com isso e faz a nossa parte, né, dá o nosso melhor, e aí, enquanto essas pessoas estão ainda, infelizmente, seguindo regras e normas de homens, né, e de instituições falhas ainda, né, porque a gente tem que entender que Jesus é a nossa instituição, né? É a nossa norma de conduta, é o que a gente estudou até agora, né? É o nosso caminho, é Jesus, não é uma instituição, não é um homem. Não são homens falhos que vão nos conduzir e vão ditar normas, né? Eles podem até ditar desde que esteja como referência Jesus. Aí sim, irmãos, vamos seguir o que Jesus está nos ensinando. Aqui no Evangelho ele diz isso, aquilo que a gente deve fazer. Aí sim, vamos seguir o que o Cristo nos ensina, né? E o resto tudo mais é balela, né? O problema é que o homem é falho, ele vai ler e vai interpretar do jeito que ele interpreta, e aí vai querer que siga aquilo. Por isso que a doutrina espírita já vem, né, e os espíritos superiores já dão uma conduta, esse versículo aí já nos ensina sobre isso, né, sobre aquilo, para não ter esse desvio. E o que pode muitas vezes ter esses homens, né, falhos, né, como a gente comentou, querer interpretar e dizer, não, mas o que eu estou interpretando ainda querendo trazer os atavismos do passado, né, ou querendo assim ter como modelo um homem, né, porque eu sigo o presidente da tal instituição porque ele é a minha norma de conduta, ainda está sendo conduzido por homens falhos ainda, né. Então a gente tem que ter hoje, devemos ter a maturidade hoje de seguir o Cristo, né? Através da doutrina espírita, que vai nos explicar melhor, né, o que o Cristo nos diz, entendeu? É isso que é a nossa norma e conduta. O resto é tudo balela. Se um homem vier e disser, eu estou dizendo isso, e o que esse verso Jesus está dizendo isso e aquilo, tá tudo bem, mas se é uma interpretação dele, pessoal, de homem falho, a gente tem que ficar alerta, né? Ver se realmente está em consonância com a doutrina e o que Jesus nos ensina, né? Se faz sentido ou não, se não, é balela, né? E a gente deve orar, vigiar para não cair nesses erros, né? De condutas aí falhos ainda, né? Então tá, gente. Eu quero aqui, então, vamos ver quem estava participando aqui conosco, bem rápido. Tá, teve alguns irmãos. A nossa irmã Tomás, um grande abração. A Iracema Silva, a minha mãe Lisete e alguns outros que a gente não viu aqui. Sintam-se todos abraçados e convidamos a todos. Então vamos fazer a nossa prece. Então vamos agradecer, Senhor, somente agradecer por tudo. Em primeiro lugar pela saúde, por a gente estar aqui. Agradecemos, Senhor, pelos recursos materiais que o Senhor nos fornece, nos dá, para poder pagar essa internet, de poder divulgar aos demais irmãos esses estudos, dando a eles a possibilidade de espiar os nossos estudos que a gente realiza aqui na Casa de Francisco, que todos possam se sentir irmãos, e todos aqueles também que muitas vezes podem ser contras, que são nossos inimigos, que Deus abençoe, ilumine a todos, que um dia com certeza vão entender e também vão ser nossos amigos,
que a gente possa respeitar a todos, Senhor. E agradecendo por esses recursos, pela luz elétrica que nós temos aqui para poder também ministrar da atividade nesta casa, pela água que é fonte de vida e por todo o alimento que temos em nossa mesa. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo trabalho material e principalmente pelo trabalho espiritual. Que possa nunca nos faltar nada em nossa mesa. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E com este estudo da noite agradecemos, Senhor, a todos presentes, ao nosso Pai Francisco, que tutela toda essa família, aos nossos mentores, amigos, a todos, Senhor. Muito obrigado por tudo e damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.